e de baile que hoje em dia são parte da nossa cultura. Quilombo é essa resiliência. Ah, olha ali, ó. Tá filmando? Tá filmando? Sim. Olá. Oi. Ver se resolvemos o problema, que nós estamos vendo só o rosto do Ulisses. Sim. Bom dia, pessoal. Bom dia. Começando mais um vídeo. Sim. Onde vamos hoje? Hoje vamos no El Zanjón. El Zanjón o quê? De Granados. De Granados. É. Eu descobri esse lugar na internet por acaso. Mas ele é um lugar muito legal porque na verdade ele ficou escondido por anos. Eles não sabiam que existiam essas... São dutos? Galerias, né? Galerias, né? E eles não sabiam que essas galerias existiam, então elas ficaram... Foi construída outra coisa por cima, e aí depois, quando eles foram fazer uma restauração que precisou, eles descobriram esses dutos. E aí é super interessante. Depois, quando a gente fizer o passeio, a gente conta um pouquinho mais pra vocês. Sim. Mas é um complexo que tem, e na verdade, e aí a gente comprou um ingresso não só pra ver isso daqui, mas uma outra coisa que se chama Casa Mínima, que é pra ser uma casa pequenininha que tem aqui, enfim. Sim. Depois que a gente fizer a visita, a gente conta um pouquinho mais pra vocês, mas me parece um lugar muito legal. Não sei se vai poder filmar, mas vamos ver. qualquer coisa a gente põe fotos. A partir de ese momento el empresario cambia la idea y deja de lado ese restaurante y va a poner un centro para poder ser visitado y para recuperar la arqueología urbana de la ciudad, ¿bien? Entonces por eso te digo, comprando...
acabamos de sair ali, aprendemos uma boa parte da história de Buenos Aires ali. Vale muito a pena a visita. Nossa, é muito incrível. A gente veio tipo assim, ok, é um lugar bonito, interessante. E realmente tem algumas coisas que vocês não vão ver porque eles pedem pra não filmar, mas a gente conseguiu filmar boa parte, assim. Só que é muito legal. Isso foi uma propriedade que foi adquirida. E o cara queria fazer ele ainda é vivo, né? Ele vai fazer 84 anos. Ele queria fazer um restaurante ali. Só que quando eles começaram a fazer as escavações, eles descobriram esses túneis. E aí ele foi descobrir, então, a história de Buenos Aires, que tinha esses túneis, né? E tem uma imagem, eu vou tentar colocar aqui pra vocês, que eu bati foto ali, de como era o Buenos Aires naquela época, em 1830, né? Sim. E nessa imagem a gente consegue ver esses riachinhos que tinham. Então eles construíram esses aquedutos aqui justamente para tampar esses riachos, porque eles traziam um pouco de problema lá para a entrada do rio quando chovia muito, né? Porque daí fazia lama, enfim, dava aquele lamaçal e isso atrapalhava. Porque como o rio era muito baixinho, e aí a gente consegue ver isso até nas pinturas, assim, o quanto que o rio era baixinho, eles tinham que parar os barcos grandes muito lá atrás. Então, se tinha muita lama por aqui, era difícil de pegar esses barquinhos pequenininhos e chegar até Buenos Aires. Os riachos, eles ficavam entre o porto e a cidade, né? Dificultava a parte de transporte, né? E outra coisa interessante que a gente não sabia é que o rio passava já atrás da onde é a Casa Rosada hoje. Então, como ele era muito baixinho, eles foram aterrando, até que ele se acabou por ali. Mas o rio passava logo atrás, e onde é a Casa Rosada hoje, na verdade, era um forte, e pelas pinturas era um forte lindíssimo. A menina falou assim que quem é apaixonado por história, né, aqui em Buenos Aires, tem a maior dó, assim, de tipo, não tinha porquê que eles, né, derrubarem aquele forte, enfim. Isso seria uma parte significativa da história. E aí foi uma coisa que simplesmente foi derrubada, e hoje é exatamente aonde está a Casa Rosada. Então quando você vê as imagens, assim, nossa, realmente seria um lugar muito incrível, né? E aí hoje em dia já não existe mais. Outra coisa interessante desse lugar aqui é que essa casa foi construída para ser moradia de uma família muito rica lá em 1800, quando teve duas grandes epidemias aqui na Argentina, em Buenos Aires. Uma foi a da cólera e a outra da febre amarela. E a da febre amarela acabou com 1/3 da população. Então quem era rico foi embora de Buenos Aires. Talvez isso explica por que a gente vê tanta construção lindíssima, né, super antiga e muito acabada, assim, porque a cidade realmente tem algumas partes que estão sendo restauradas, mas a gente vê muita coisa abandonada. E esses casarões da galera que foi embora foi tudo transformado em cortiço para família de imigrantes italianos, espanhóis, alemães aí que vieram para cá, né? E aí essa casa, por exemplo, viviam em torno de 100 pessoas. E aí eram 23 famílias, né? Porque eram 23 cômodos que tinham ali. Realmente você vê umas partes assim que dá muito pra ver, que realmente tem cara de cortiço, assim, né? E a gente consegue ver as cisternas, consegue ver bem detalhado tudo que estava acontecendo ali naquele período. O estilo de vida da época, assim, né? Como é que então funcionava é muito legal. Até a questão da cozinha, como é que era, tinha uma cisterna só pra cozinha, como funcionava a questão sanitária também, né? Porque é uma questão de que não existia, assim, como é que a gente fala? Tubulação, assim, né? Tubulação, esgoto, essas coisas assim, né? Banheiro, enfim. Então como é que eles faziam para se livrar dos dejetos, né? Porque era uma cozinha para 100 pessoas, uma cisterna que eles tinham ali para jogar esses dejetos também para 100 pessoas, inclusive ficava no lado da cozinha. No lado da cozinha. E aí é uma coisa assim muito incrível. Uma coisa que me chamou muita atenção que ela falou ali é que quando se aboliu a escravatura, Buenos Aires, né, a Argentina ainda demorou um pouco mais para aderir, né, à abolição da escravatura. Então tem documentos ali por 1860 que ainda relatam casos de escravidão, e essa família rica aqui dessa casa tinha escravos. Tinha 6 escravos, né? Tinha 6 escravos, mas o que me chamou muita atenção é que nos anos de 1860, 1/3 da população de Buenos Aires era negra. Então tem bastante influência negra, e a gente não sabe exatamente como é que é a história do tango. Inclusive a palavra tango, né?
A palavra tango É de origem africana. É de origem africana e a gente não sabe exatamente a origem do tango, a gente nunca parou para pesquisar exatamente, eu já li algumas coisas, mas nunca, né? Mas o tango, assim como várias outras danças que hoje em dia são características de vários lugares que a gente vê, o tango também é uma dança que veio, tipo assim, dos lugares, não era uma coisa glamurosa, né? Porque Buenos Aires, naquela época, imitava tudo que era da França. Então, ontem, quando a gente foi visitar o museu lá do... Como é que é? O Teatro Colón. Teatro Colón. Tem uma sala lá no Teatro Colón que caracteristicamente eram feitas festas para as famílias nobres, né? E aí, para você se destacar realmente, não, você é uma pessoa nobre, você faz parte da alta sociedade, você tinha que falar francês. Né? Então era uma característica dessas pessoas. Inclusive esse salão é inspirado no Palácio de Versalhes. No Palácio de Versalhes, da Sala dos Espelhos. Tem vários outros lugares aqui de Buenos Aires que a gente acha coisas inspiradas também em Paris. E aqui, de novo, a gente viu isso, né? Eles traziam arquitetos da França, eles traziam as roupas, as vestimentas, a linguagem. Eles realmente se inspiravam todo na cultura e nas características francesas, tanto que né? Buenos Aires foi considerada a Paris da América Latina aqui, né? A Paris da América Latina. Então é legal porque ali você vê muito isso também. Então tem um marco ali que você chega ali dentro desse lugar que é legal porque você consegue ver várias partes de uma mesma estrutura, porque como ela foi primeiro uma casa dessa família nobre, depois ela virou um cortiço, depois desse cortiço tiveram que fazer umas outras restaurações porque era muita gente vivendo no mesmo lugar, então foi precisado colocar umas barras de ferro por ali. Então você vê parede desde 1760, depois você vê parede de 1820, depois você vê parede de 1860 e depois você vê a última restauração, que então são os ferros que foram colocados ali para sustentar o resto do lugar, né? E aí o legal é que quando você chega nos túneis, então, você passa por vários lugares diferentes. Inclusive, a gente entrou numa lojinha antes, depois a gente filma essa lojinha pra vocês, que é a Casa do Doce de Leite. E a gente foi no subsolo dessa casa, então, porque quando você acessa os túneis por ali, você passa por 3 propriedades diferentes, tudo ali por baixo, né? Tudo pelos túneis, né? Tudo pelos túneis, Então a gente foi até embaixo dessa casa do doce de leite, um pouquinho mais à frente, tudo pelos túneis. E aí eles não deixam a gente filmar tudo pra justamente o turista ter aquele momento, expectativa, assim, né? Aquela expectativa. Mas é muito lindo, muito legal mesmo. Vale a pena a visita. E uma coisa que ela falou que fica a dica, talvez a gente volte pra fazer se der tempo, enfim. Mas o Dom Julio, é isso, né? Agora não lembro. Enfim, esse senhorzinho, ele ainda faz esse tour e ele conhece absolutamente tudo. Então ela falou, se você vier fazer o tour com ele, você vai passar aproximadamente 3 horas e meia aqui, porque ele vai falar pra você de cada tijolo que tem aqui dentro. Então deve ser muito legal conversar direto com ele, né? Porque esse dinheiro pra essa restauração toda foi direto do bolso dele. É um museu privado, não tem ajuda nenhuma do governo. Então foi direto tudo na ajuda dele. Isso é muito legal, assim. Realmente, olha, eu fiquei encantada e até agora é um dos lugares mais legais que a gente já conheceu aqui em Buenos Aires. E outra coisa interessante que daí eu perguntei ali também, a gente não vai dessa vez porque a gente já foi, é no... Cemitério da Recoleta? Cemitério da Recoleta, esse cemitério, enfim, apesar de, né, vamos visitar um cemitério, sim, visite o cemitério porque é muito legal, é interessante ver. Mas aí eu perguntei, ok, então lá em 1800 já existia esse cemitério? E daí tem também, eu também bati uma foto pra vocês verem, mas tem também um mapa, então, de Buenos Aires daquela época, onde a única coisa que existia na Recoleta era realmente o cemitério. Era totalmente afastado. Totalmente afastado do resto da cidade, porque precisava ser, né, por conta de doença, enfim. Então, o bairro da Recoleta começou com um cemitério. Né? Agora, já que estamos aqui, olha só. Sim. A gente precisa almoçar, porque lembra que eu falei que a gente vai visitar 2 coisas? A segunda abre às 2 da tarde. Agora são meio-dia, então a gente precisa ficar aqui. E aí o meu marido falou assim, nossa, a gente precisa almoçar ligeiro, vai ficar bem pertinho do Mercado de São Telmo de novo. Então estou indo pela 3ª vez ao Mercado de São Telmo para comer alguma coisa por ali. E é isso, gente. Ele fez assim, ai, nossa, que dó. Que dó, né? Eu vou ter que ir no mercado, né? Ele fez assim, nossa, uma cara como se fosse assim, ó, uma dó ele ter que ir lá. Então lá ele está indo ao Mercado de São Telmo de novo. Vamos ver o que nós vamos comer hoje, o que nós vamos almoçar.
pedacinho de bife. Gente do céu. Entra comanda nueva, porción de frita, marcha y sigue el tiempo de 2 ojos de vista. Deu até um ruim agora, gente, muito grande, um pedaço de carne muito gigante. Nossa senhora. Vamos comer bem hoje de novo. Não, mas não esse não, não isso, né? Pelo amor de Deus. E aí? Hoje é diferente. Muy hermoso. Carne. Deve estar bem dura, né? Tá bem dura. Linda, hein? Olha só. Não, daqui. Você acha que vai dar demais? Não sei, né? Tá Pega pegando? 5.000 aqui de 100.
Aqui. Acabamos de visitar a casa mínima, que realmente é mínima, porque é isto aqui, daqui até aqui, aqui e lá em cima. Vai pra cima um pouquinho. Aí. Essa é a casa mínima. Só que ela tá unida, claro, pra cá, ó. Então até lá no final da esquina, tá tudo unificado. É muito interessante visitar isso aqui também. Também foi anexado, né, comprado pelo dono da El Zanjon. E ali onde tem os túneis ali. Isso. E é um lugar muito interessante também. É como se fosse, né, se você já vem visitar um, então já aproveita para visitar o outro. Aqui também tem um pouquinho da parte histórica. Já não se sabe muito assim das datas da construção, né? Porque já tem um pouco mais de mistura aqui. Mas é muito interessante também. Tem alguma coisa que tu lembra assim? Que e também legal? Como ali no outro lugar que a gente visitou, também foi transformado em cortiço por um tempo. Começou como um depósito. Como aqui era perto do porto, na verdade o Rio da Plata passava 2 quadras daqui. E hoje passa 2 quilômetros. Como ele era muito raso nas beiradas, eles foram aterrando, né? E hoje passa 2 quilômetros, na verdade, daqui. E aí é uma construção, enfim, também é muito legal pra gente visitar. Sim. Hoje em dia também é um espaço de eventos aqui, né? É muito bonito ali dentro, assim, as paredes, enfim, todas as partes que eles conseguiram preservar, né? Conseguiram remontar ali, é muito interessante. Muito interessante. O bairro todo aqui em si, ele é muito histórico, tem muito lugar legal. A gente tá a 1 quadra do Mercado de São Telmo, né? Por isso que a gente falou que foi almoçar ali, porque a gente tá aqui no ladinho. Inclusive aos domingos tem feirinha de São Telmo e a gente queria muito mostrar pra vocês, porque até hoje a gente não conseguiu chegar nessa feira. Sim. E não vamos conseguir de novo, porque domingo não vai ter, como é dia 1º, né, de janeiro, então não vai ter a feirinha também. Mas se você vem pra cá e vem visitar São Telmo, já deixa reservado um domingo pra você vir aqui ver a feirinha, porque tem muita antiguidade, tem coisa artística, enfim, tem muita coisa legal, é muito interessante mesmo, vale muito a pena. Infelizmente, mais uma vez, vamos ficar sem a feirinha, né? Vou ter que caçar as minhas... Eu quero enfim, uma pintura, alguma coisa daqui pra levar embora. Vou ter que caçar em outro lugar, porque não tem. Fazer o quê? Sim. E agora... veio terminar o nosso dia aqui no Arcos del Rosenthal. Sim. Que a gente viu que parece que é um emaranhado de restaurantes, assim. E é uma construção muito legal. Realmente são os arcos e por cima é onde passa o trilho do trem. Sim, vou mostrar então é aqui. Muito bonito. Ó, aqui a gente tem a rodovia, né? Aí o trem acabou de passar, aqui um trem aqui de passageiros. E daí por baixo, então, onde tem esses arcos, tem todos os restaurantes. A gente veio dar uma voltinha por aqui, vamos ver o que a gente vai jantar. Vamos ver, vamos achar um restaurante bom aqui.
ver, né? Está molinho. A princípio tá. Ó. Vê? Muito bom. Bom? Bom. Eu pedi uma costelinha. Aí vem batata frita também. Um pouco desnecessário essas batatas fritas, né? Milho e saladinha coleslaw. A gente escolheu este restaurante, Rocky Ribs. Tá aprovado então? Tá. Esse restaurante fica aqui no Arcos del Rosendal. Finalizando mais um dia aqui nos Arcos de Rosendal, Bairro de Palermo. Sim. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir. Se ainda Sim. não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Sim. Dá aquele joinha, Dá aquele compartilha, joinha que faz uma propaganda. Ajuda que estamos começando, isso é muito importante. Sim, sim. E se tem alguém que você acha que seria legal assistir esses vídeos também, então Sim. pode mandar o vídeo pra Tu pessoa acha também. que conhece alguém que tá vindo pra cá, se achou interessante o vídeo, manda pra essa pessoa. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Até amanhã. Mais um Amanhã tem dia. mais. Valeu. Tchau.